Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, em particular, hoje, o estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico e judaico da época do século I, levando em consideração a Torá, os profetas e os escritos. Tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Você e toda a sua família. É sempre uma honra ter a sua participação conosco. Bom, você que está chegando agora, quem sabe esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, ou quem sabe recentemente você passou a acompanhar os estudos aqui, vale sempre nós lembrarmos alguns detalhes, como por exemplo, aqui, este canal, este belo canal, ele é um canal de estudos bíblicos. Tudo bem? Portanto, tudo que gira em torno do Tanar e escritos nazarenos são assuntos abordados aqui. Claro, cada um no seu devido tempo, no seu devido período ao longo da semana. Tá bom? Além disso, vale esclarecer ou informar, para as pessoas que estão chegando aqui, que nós não somos uma instituição religiosa, tá bom? Eu digo isso com todo respeito às instituições que existem, ok? Cada qual com o seu segmento, cada qual com as suas particularidades. Contudo, nós aqui no canal Teshuvá Total não pertencemos a nenhuma denominação religiosa. Nós simplesmente somos servos do Eterno, assim como você, que nos reunimos principalmente em dia de Shabat para estudarmos a Torá. E, obviamente, praticarmos aquilo que aprendemos com ela, certo? Que é a palavra do Eterno. E ao longo da semana também nos encontramos, como hoje, certo? Nesta quarta-feira, no estudo de Atos, para estudarmos essa maravilhosa carta, tá bom? Escrita por Lucas. Então, é isso. Nós simplesmente nos reunimos, tá, gente? Não tem nada de tão extraordinário, não. Simplesmente nós nos reunimos para estudar a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos, tá certo? Então, às vezes, as pessoas estão tão acostumadas com o caráter religioso das instituições, certo? E esperam, às vezes, um pouco disso aqui no canal. Mas, basicamente, a gente faz o estudo aqui e busca praticar em nosso dia a dia, como eu já acabei de dizer anteriormente, entendeu? Aquilo que estudamos, no caso, certo? Então, você é livre, meu irmão, minha irmã, para servir ao Eterno, ok? A gente faz questão de compartilhar com você os estudos das aulas de hebraico, que é uma playlist aqui no canal, para que você, sem a mediação de alguém, possa, pela leitura do hebraico, da Torá, do original, do hebraico, possa compreender aquilo conforme o seu estágio em Teshuvá, possa compreender aquilo que o Eterno transmitiu na sua palavra, na sua Torá, entende? Então, você, a partir do momento que você começa a aprender o idioma, o hebraico, então você já não se torna dependente de terceiros para poder compreender o que o Eterno disse. Obviamente, a nossa compreensão é conforme a nossa caminhada em Teshuvá, que equivale à nossa maturidade no caminho, entende? É nesse sentido que eu estou falando. Então, a nossa maturidade hoje, no caminho de retorno ao Eterno, nos dá suporte para o próximo ciclo e aprendermos lições que não poderíamos aprender se antes aprendermos a base do momento e assim por diante, entendeu? É assim que a gente vai caminhando em Teshuvá, isto é, retornando para o Eterno. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo, tá bom? Você é livre, meu irmão, tá bom? Você não está preso a
nenhuma lista de pode, não pode, não. Leia a palavra do Eterno no original, no hebraico, e tire suas conclusões, obviamente conforme o contexto do momento do texto, certo? E aí você vai perceber a riqueza da Torá. A gente aqui compartilha os estudos, como por exemplo o dia de Shabat, citando aqui, certo? Não quer dizer que, então as pessoas vão aprender o idioma e não precisam mais... Não, não é que você precisa. Você nos dá honra de sua companhia nos estudos, certo? E a gente compartilha esse estudo, tá bom? Mas não quer dizer que você necessariamente, porque assistiu às aulas de hebraico, tem que assistir. Não. É uma honra para nós termos você a cada estudo, né? Aqui conosco, tá bom? Mas você é livre, meu irmão. Livre, tá? Então, indo ao seu trabalho, indo para a escola, a universidade, para o seu comércio, aonde quer que você for, pratique, e eu digo pratiquemos todos nós a Torá, que é a palavra do Eterno, naquilo que nós temos aprendido em relação a ela, entendeu? Esse é o caminho em Teshuvá. Então, caminhar dessa forma, livre, entendeu? Sem as limitações dos homens, dos seres humanos, dizendo que além do que o Eterno falou, certo? Ou quem sabe suprimindo aquilo que o Eterno nos instruiu. Mas andar pela palavra do Eterno, entendeu? Então é isso. Tá na hora de tirar as rodinhas da bicicleta. Entende o que eu estou falando? Tá na hora de tirar aquelas duas rodinhas que ficavam de apoio para a roda central e você começar a pedalar por si só, essa bicicleta, entendeu? Fazendo essa comparação, né? Então, que a bicicleta da Teshuvá... Eu me lembrei agora do irmão Sander, né? O irmão Sander, né? Sander Félix. Ele que irmão nosso, está aqui conosco, acompanhando já há um bom tempo, né? Ele é ciclista, né? E sabe o que eu estou falando. Então, tá na hora de você começar a pedalar. De início, sente ali um desequilíbrio, parece que não vai conseguir, mas apoia de novo ali, tenta, quando vê, você já está em equilíbrio, caminhando ou pedalando, né? Nesse sentido que eu estou falando, nessa trajetória em Teshuvá, pronto, sem aquelas rodinhas que você tinha antes, entendeu? Então, a Torá, que é a palavra do Eterno, que ela esteja sempre em sua vida, em minha vida, em nossa vida, tá bom? Ok, então eu fiz essa introdução aqui porque sempre tem pessoas novas chegando no canal e é sempre importante a gente deixar isso muito bem claro, tá, gente? Sobre como, o que é o canal, as pessoas que aqui participam no chat, a ética, o modo de tratar as pessoas aqui no canal, no chat, tá certo? Quem tá chegando, paciência nas perguntas, certo? No chat, nos comentários, você é livre para comentar, tá bom? Tem um e-mail dos professores que fica logo abaixo dos vídeos, tá bom? Ok, aqui no canto superior esquerdo da sua tela você tem esse QR Code, que quando você aponta a sua câmera do seu telefone com internet para esse QR Code, ele vai direcionar você para o Telegram. E lá você vai poder baixar PDFs, baixar também músicas, Terrilim, Raparvari e tantos outros materiais que lá são disponibilizados. E tudo isso, gente, de forma gratuita, tá bom? Ok, depois dessa longa introdução, né? Mas necessária, vamos dar sequência ao estudo de Atos. E Imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, hoje estaremos concluindo o capítulo 9. Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno, tá bom? E aí já nos preparando para o capítulo 10, tá bom? Então nos acompanhe, por favor. Atos capítulo 9, verso 36, diz assim: Uveiafo haitá talmidá achat ushma tavitá. E em Iafo, na sua tradução vai estar Jopé, né? Ou Jopé, não sei como é que você pronuncia, né? Mas é Iafo. Inclusive, gente, se você for a Israel
e você procurar uma cidade chamada Jopé ou Jope, você não vai encontrar de jeito nenhum, né? O que existe é a cidade ou o local, né? Iafo, certo? Essa localidade aqui, Iafo. E em Iafo havia uma discípula, olha aqui, Talmidá, que é o feminino de Talmid. Talmid significa discípulo, Talmidá, uma discípula, tá bom? Uma discípula, e seu nome era Tavitá. Tavitá, aqui ó, Tavitá. Uvishpat Ever Sevia Veri Rabat Fealim Tovim Utsedakot Asher Pizerá, certo? E seu nome era Tavitá, do hebraico Tsevia, gazela. E ela fazia, no caso, muitas boas obras e justiças. Essas justiças, certo? Que está aqui, ó, Utsedakot e justiças, se refere a atos justos, gente, certo? Atos de retidão, certo? Que distribuía, ou seja, ela ajudava aos necessitados que viviam ali próximo dela e que ela tinha acesso, tá certo? Então, um exemplo, né, de uma mulher na época que fazia tzedakah. Lucas compartilha em sua carta esse detalhe a respeito dela, tá? O nome dela, Tavitá. Ok. E olha só o que aconteceu, verso 37. Vai rir, e aconteceu que Baiamim Rahem, e aconteceu que naqueles dias Vaterle Vatamot Vairatsu Otá Vaiashkivua Baalia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e morreu. E levaram-na e deitaram-na no andar superior, certo? Então, infelizmente, essa triste notícia, ok? Para as pessoas que conviviam com ela, com Tavitá, ela veio a falecer. A notícia do falecimento para os conhecidos dela, tá bom? Aqui uma ilustração, certo? Aqui o seu corpo, sobre um leito, quem sabe, e as pessoas aqui lamentando a morte dela, como é a tristeza para todas as pessoas que perdem um ente querido, tá bom? Então, até então, gente, ok, uma narrativa que mostra uma das etapas da vida que, inclusive, todos nós passaremos, ou quem sabe já passamos, ou quem sabe estamos passando, certo? Por esse período tão difícil que é de perder um ente tão querido, um familiar, ou quem sabe um amigo com quem você conviveu durante tanto tempo, tá? Inclusive nós tratamos sobre esse assunto na Parashá Hayei Sara, e viveu Sara, certo? Onde a porção já inicia com a notícia do falecimento de Sara, que inclusive cuja a morte não a causa da morte não é informada, pelo menos na Torá, tudo bem? Então, no caso de Tavitá, ela adoeceu, diz o texto, no caso Lucas diz isso, e não diz o que era essa doença, mas que ela adoeceu e veio a falecer, ó. E ela foi colocada no andar superior de onde estavam com ela, ó. Verso 38 diz assim: Velod e Lod, na sua tradução vai estar Lida, né? Ou Lida, né? Velod, Kirová, Leiafo, Lida fica perto, ou ficava perto, fica na verdade, né? Continua lá em Israel. Elod fica perto de Iafo. Verhatalmidim, e os discípulos
e os discípulos ouviram que Pedro, né, Pedro, estava lá. Vaishlechu elav shenai anashim vaipetru vo lemor boa na Eleno el Teachar. Então, olha só. E enviaram para ele, para Pedro, 2 homens. Interessante, né? Aqui, Lucas chama Shimon Kefa de Pedro também. Ele era conhecido assim, certo? Então, no mundo onde o Império Grego-Romano imperava na época, então era muito comum ter esses nomes gregos e romanos, inclusive, por ocasião da sociedade da época. Isso não invalidava de modo algum o verdadeiro nome deles, certo? No caso de Shimon Kefa, que Petrus, certo? E enviaram para ele 2 homens e insistiram com Petrus, dizendo: venha para nós, eu rogo, não demores. Então, foi feita essa petição para Shimon Kefa, para que ele fosse com esses 2 homens até ao local onde estava Tabita. Mas por que eles disseram isso? E aí vem o verso 39. E se levantou Petrus e foi com eles. E subiram para o andar superior, e eis que todas as viúvas estavam de pé sobre ela, em prantos, e mostravam-lhe as túnicas. Aqui, como tem uma ilustração, e mostravam-lhe as túnicas e os vestidos que fez para elas servir, né, Gazela, quando ainda estava com elas. Então, elas mostram para Shimon Kefa a sua profunda tristeza pela morte de Tabita, também chamada, né, de Tseviá, Gazela. Mas Shimon Kefa, quando ele vê isso, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe por que foram chamar ele, né? E aí vem o verso 40, que diz assim: Vaiotse Petrus, e tirou Petrus, et kulan, todos, Rahotzá, para fora, Vaikra, e se curvou al Birkav, e se curvou sobre seu joelho, Vaitpalel, e orou, né, e fez uma tefilá. Você tem aqui a letra Tav, P e Lamed, né? Tefilá, que está flexionada aqui. Vaitpalel, e orou. Vaifen el Hamatá, Vaiomer, Tavita Kumi. Olha só. E virou-se, Shimon Kefa, e virou-se para a morta e disse: Tabita, levante para mim. É o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ver se consigo marcar para vocês aqui. Tabita Kumi. Ele disse o nome dela, ó, Tabita. Aqui a palavra kum, kuf, o rolenvav e o men, kum, quer dizer levantar. Esse yud no final aqui, ó, é sempre no sentido de para quem está falando. Então, kumi, levante para mim, tá? Tavita kumi, Tavita, levante para mim. Aí aqui a tradução, tá? Vatifkar et einea vatere et Petrus vaitshev, e
abriu seus olhos, quem? Távita, abriu os olhos, e vendo Petrus, sentou-se. Aí aqui é a ilustração disso. Olha só que incrível. Baruch Hashem. O Eterno devolveu a vida a Távita. Isso é incrível, gente, né? Então, naqueles dias, imagina só, o Eterno, com sua grande compaixão, teve misericórdia da vida de Távita, das suas amigas que ali estavam pranteando sobre ela e que lamentavam demais o falecimento dela, tá certo? Quem sabe uma moça muito jovem ainda, né? E que era muito bem vista, muito bem querida pelas suas amigas, pelas pessoas mais próximas. E aí Shimon Kefa chega ali e faz uma tefilá. Interessante, né? Não, por que Shimon Kefa ele faz isso? Ele coloca todos para fora. Porque qual a necessidade disso, né? Ele ter tido essa atitude. Então, para que não houvesse aquele alvoroço na hora em que ele fosse fazer tefilá, que realmente ele se concentrasse, falasse com o Eterno em paz, não que, né, as pessoas ficassem ali, quem sabe tirando ali a concentração dele no sentido de estender a sua oração, de fazer a sua oração ao Eterno, pedindo que devolvesse a vida a Távita. Então ele resolve tomar essa atitude, coloca todos para fora, né? E aí acontece esta maravilha. E é interessante notar, gente, é importante a gente lembrar disso, que o nosso Mashiach Yeshua, ele certa vez disse para seus talmidim, para seus discípulos, que coisas maiores, né, as mesmas que ele fazia, e coisas maiores também, seus talmidim também fariam, né? Então, gente, a maior alegria para um mestre da Torá é ver seus discípulos indo longe, né? E até mais longe de onde seu mestre foi. É uma honra. Isso demonstra a humildade desse mestre, que no caso aqui, como eu estou falando do HaMashiach, do ungido Yeshua, nosso mestre. Entende? Então, como assim? Como é que Shimon Kefa ele teve essa autoridade para realizar isso? Para fazer isso, para tomar essa atitude? Realizar de certa forma, porque quem realmente devolveu a vida à moça foi o Eterno. Mas para Shimon Kefa ter essa atitude, ora, ele como um tzadik, um justo, e que vivia a Torá no seu dia a dia, conforme ele aprendeu com Yeshua a respeito dela, da Torá. Então, ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali, ele sabia o que ia fazer. Afinal, ele como um Talmid de Yeshua, como está registrado, inclusive, na carta de Marcos, no capítulo 5, verso 41, quando em um determinado momento que Yeshua ele é chamado, né, convocado, de certa forma, eu diria assim, por Yair, que era o chefe, o líder da sinagoga, que sua filha estava muito doente, estava prestes a falecer. Quando Yeshua chega até lá, inclusive a caminho de Yeshua, dessa petição de Yair, até chegar à casa dele, então a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com esse mal, com essa enfermidade, tem o seu encontro com Yeshua ali, né? E quando Yeshua chega à casa de Yair, que você conhece como Jairo, então a sua filha já havia falecido. Quando Yeshua adentra o ambiente onde estava, certo, a filha de Jairo, então ele diz para a filha de Jairo, né?
Ele diz: Talita cumi, Talita cumi. Isto é, Talita, levante para mim. Olha só. E Shimon Kefa estava com Yeshua juntamente com Yohanan, tá certo? Então, olha só, eles, os Talmidim, que eram mais próximos de Yeshua, certo? Eles viam, acompanhavam e aprendiam as lições, as Mishalim, as parábolas com Yeshua. E essas lições que eles aprenderam, colocaram em prática em suas vidas. Entendeu? Eu não estou falando aqui, gente, por favor, de magia. Não estou falando aqui de palavras mágicas, encantamento. Por favor, né? Nada disso. Estou me referindo à prática da Torá e a emuná com todo o coração nela. No nosso viver diário, nas nossas práticas. E isso Shimon Kefa coloca em prática no seu dia a dia também, obviamente na sua época, certo? E aí, olha que interessante, porque a mesma atitude que Yeshua teve diante daquela jovem, chamada Talita, né, ou Talita, a mesma coisa que Yeshua disse para ela, Shimon Kefa disse aqui, está registrado em Atos, tá certo? Yeshua disse, Talita cumi, Talita porque era o nome dela, filha de Yair, Jairo. E aqui Shimon Kefa fala para Tavita, cumi, né? A mesma expressão, ó, levante para mim, ele utiliza, tá certo? Shimon Kefa. E tem uma coisa interessante aqui, eu queria destacar, é incrível isso. Deixa eu ver se dá para... A única diferença, gente, do nome Talita para Tavita. Talita é registrada lá em Marcos com Yeshua, né? Capítulo 5, verso 41. Filha de Jairo. Talita com Lamed. Aqui, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui a letra Lamed com a caneta aqui. Bora ver se ainda estou bom aqui na... Aqui, é isso. Saiu. Essa é a letra Lamed, tá? Então observe bem. A única diferença do nome Talita e Tavita, deixa eu pegar de novo aqui a caneta, é que Talita é com Lamed. Olha aqui a letra Lamed. E Tavita leva a letra Beit. Tá aqui ela, ó. Circulei aqui para você, tá? Essa é a letra Beit. Portanto, a letra Beit com a letra Lamed, certo? Ou na sequência Lamed e Beit, forma a palavra coração, Lev, coração, né? Olha que incrível, né? São as mesmas letras, gente, de Talita, tá certo? E Tavita. Olha que incrível, né? E aí, coração, tá certo? Porque é com o coração que se confia no Eterno. É com o coração, de todo o nosso coração, que nós depositamos a nossa confiança nele, na sua Torá, nos seus princípios, nas suas instruções. E depois disso vem o verso 41. Vaishlar et Yadó. Ao pé da letra, gente, ficaria essa tradução, ó. E enviou a sua mão. É isso mesmo. Mas por que eu coloquei aqui e estendeu? Porque é isso que aconteceu, né? Shimon Kefa enviou a sua mão para ela. Ou seja, ele estendeu a sua mão, né? Então, às vezes, para ficar mais claro para o leitor, então é interessante na tradução a gente utilizar uma palavra que seja mais adequada ao nosso idioma, tá bom? E às vezes nem sempre seguindo ao pé da letra. E sempre tentando equilibrar para não perder o sentido do que diz a expressão no hebraico. Tá bom?
Vaishlach et yado, e estendeu e enviou a sua mão. Vaikimea ve'ahar kara lakdoshin ve'lalemunot vayamidea chaya lifnechem. E estendeu sua mão e levantou-a, no caso Tavitá, e depois chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva, Chaya, viva, diante deles. Aqui a ilustração, ó. E agora, aí sim, ó, depois de, no início ou antes de ele fazer tefilá, havia colocado todos para fora. Não quero ninguém aqui dentro. Depois que ela está de pé, ele apresenta ela viva para seus familiares, amigos e irmãos mais próximos. Olha que incrível, gente. Então, algo realmente surreal. Isso é incrível. Imagina, obra do Eterno, né? Então, é muito incrível algo assim acontecendo. E isso aconteceu com Tavitá, né? Verso 42 diz assim: Verhadavar Hazé, e esta palavra Nodá se tornou conhecida Lechol Ishvei Yafo, para todos os habitantes de Yafo. Vayaminu Rabin Ba'adon, e muitos confiaram. Vayaminu, aqui vem de emuná, confiança, tá? E confiaram, aqui o shurk no final aqui, ó, ele representa aqui as pessoas que estavam ali, né? Que confiaram no Senhor, Ba'adon. Ok, então o que significa as pessoas passarem a confiar no Senhor? Bem, obviamente, Lucas está se referindo a Yeshua, né? A Yeshua, nosso Mashiach. Mas eu sempre faço questão de dizer isso, gente, tá? Preste bem atenção. Bem, se você chegou até aqui no caminho em Teshuvá, é porque você sabe muito bem que a Torá é a palavra do Eterno. Tudo bem? Portanto, observando esse texto que a gente acabou de ler, quando diz que após isso que aconteceu com a ressurreição, né, por parte do Eterno em relação a Tavitá, então as pessoas passaram a confiar no Senhor. E eu digo aqui que este Senhor a que se refere Lucas em sua carta está se referindo sim a Yeshua. Porque no Eterno todos confiavam, mas em Yeshua, nosso Mashiach, nem todos confiavam. E quando se fala em confiar em Yeshua, a questão principal aqui, por favor, não está falando somente da pessoa física dele, mas do que ele ensinava a respeito da Torá. É isso que significa confiar no Senhor, confiar em Yeshua, tá certo? É isso. Então é importante nós termos isso em mente, tá bom? Porque muitos, por exemplo, ainda têm essa dificuldade. Quando se fala em Yeshua, a pessoa não enxerga ainda ou não percebe ainda a Torá nele, nas suas palavras, no seu modo de praticá-la e no seu modo de ensiná-la. Entende? Então ainda estão começando a perceber a Torá. Por isso o foco, às vezes a visão da pessoa se volta para a pessoa física, Yeshua, somente, ok? Mas é preciso enxergar a Torá. Esse é o foco principal do Eterno. Esse é o foco principal. Então se você lembra de Yeshua, mas não lembra da Torá, então a sua observação foi incompleta. Eu sempre digo isso, gente. Quando se fala em Yeshua, se fala na Torá. Não tem como, tá, dissociar um do outro. Falou em Yeshua, falou da Torá. Porque
A nossa vida, gente, ela é movida pela prática da Torá. A gente vive a Torá no nosso dia a dia. A gente respira a Torá, a gente fala a Torá. Tudo que é cada um de nós é Torá. Entendeu? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso caminhar, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, nossas amizades, tudo gira em torno da Torá. Com Yeshua, nosso Mashiach, nosso mestre, o ungido do Eterno, com ele não é diferente. Falou nele, falou na Torá. Assim como, por exemplo, um mestre da Torá, qualquer um outro mestre da Torá, de tantos que existem, né, que já existiram, dos que existem hoje, tá certo? E que em Israel existem tantos, né, que têm o reconhecimento. Ó. Então, quando se fala no mestre da Torá, se fala da Torá, entendeu? Então é sempre essa ligação. Não podemos dissociar Yeshua, nosso Mashiach, da Torá, não tem como, tá certo? Então, antes de iniciarmos o caminho em Teshuvá, não associávamos, não considerávamos Yeshua a Torá, entendeu? Mas agora, sim, você já está maduro o suficiente para perceber isso, tá bom? E ajudar as pessoas que estão iniciando em Teshuvá a perceberem também, tá certo? Não quer dizer que você vai ficar importunando as pessoas, né? Não é isso. Mas quando lhe for perguntado sobre, você com uma boa palavra, com as palavras ideais para o momento, você saber explicar isso, entendeu? Quando se fala em Yeshua, se fala na Torá, tá bom? Se você ao falar de Yeshua não lembra da Torá, então você não está falando de Yeshua e de nenhum mestre da Torá, entendeu? Então, a Torá, infelizmente, hoje ainda é desconhecida por muitos que julgam conhecer as Escrituras, entendeu? Deixam ela de lado, como que fazendo parte de um grupo de livros que são pouco lidos ou pouco consultados, entendeu? Inclusive, eu acredito que hoje quase não tem mais. Eu acho que você deve lembrar daquelas bíblias que haviam, que era apenas os escritos nazarenos, né? Então, como se desprezando o Tanar. Não pode, tá certo? Não pode. Tanto o Tanar quanto os escritos nazarenos são importantes, tá? E principalmente a Torá. Não pode faltar a Torá, por favor, entendeu? Então, para alguns, esse novo processo, essa nova caminhada de vida, que é nesse caminho de retorno ao Eterno, está cheio de novidades a cada passo. Eu sei, meu irmão, tá? A cada passo, a cada percepção, a cada descoberta, certo? É preciso que você pare um pouco, respire, analise, verifique, pense a respeito, tá certo? Não queira aprender tudo de uma vez, porque não vai fazer bem para você. Você precisa mastigar pouco a pouco, tá certo? Pouco a pouco. E aí você vai tendo suporte para entender novas lições, tá bom? Espero que você esteja me entendendo, tá? Verso 43 diz assim: então, o que aconteceu com Tabita se tornou muito conhecido, gente, entre as pessoas em Yafo, tá certo? Todo mundo ficou sabendo. Imagina um feito desse, né? Verso 43. Vayeshev Yamin, e habitou muitos dias, Rabin, Vayeshev Yamin Rabin, e habitou muitos dias, Beyafo, em Yafo. Quem? Shimon Kefa. Bebeit Shimon, na casa de Shimon, Rabarsi, o curtidor. No caso de couro, né? Eu completei aqui, ó. De couro não está no texto, tá? Eu coloquei para você entender o que é esse curtidor aqui, ó. Tá certo? Falando nisso, né? Como assim curtidor? O que é um curtidor? Curtidor é alguém que é perito na profissão de curtir, que é a arte de converter peles de animais em
couros que possam ser usados na fabricação de artigos de várias espécies, tá certo? Então, que trabalhava com couro, como por exemplo bolsas, sandálias e tudo que se utilizava na época que envolvia couro de animais. Então, Shimon, este Shimon, que não é o Shimon Kefa, né? Ele trabalhava com esse tipo de material. Portanto, Shimon Kefa, como eu acabei de dizer, ficou muitos dias na casa de Shimon, né? O Shimon ficou na casa do Shimon. Tinha o mesmo nome. Portanto, aí, ó, você já percebe que esse nome, Shimon, ele é muito popular na terra de Israel. Muito mesmo, tá? Como esse exemplo aqui. Então, já que Shimon Kefa estava em Yafo, e ele, ao que dá a entender o texto, conhecia já de muito tempo Shimon, que trabalhava com couro, então ele aproveitou ali e já passou uns dias ali, né, na casa dele. E que inclusive eu trago para você aqui nesse final, esse é o último versículo, gente, o verso 43 do capítulo 9, tá bom? Aqui a gente conclui a nossa leitura interpretada no seu contexto original do capítulo 9 de Maasei Hashlichim, né? Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno, tá? E aí, falando aqui em Shimon, o curtidor, que trabalhava com couros, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas ilustrações, algumas fotos de muito tempo, tá? Então aqui, ó, uma preciosidade para você. Essas fotos que eu vou apresentar, gente, estão disponíveis na internet, tá? Não é algo exclusivo meu, tá? Está disponível se você escrever na internet Simão o Curtidor. Eu digo Simão porque às vezes as pessoas fazem o upload na internet com esse nome, né? Simão o Curtidor. E lá vai abrir uma série de fotos antigas. Eu trago aqui algumas para a gente visualizar aqui, ó. Essa aqui, gente, ó, a casa dele, conforme a tradição, né, em Israel, na Eretz Israel, está aqui no lado esquerdo, que não dá para ver aqui a porta, né? Mas dá para perceber aqui, ó, algumas pessoas à beira de uma espécie de reservatório, em que certamente, gente, muito provavelmente era nesse reservatório que Shimon fazia o que ele curtia, né? Por favor, gente, curtir não tem nada a ver com curtir, né? Curtir a vida, curtir é tratar o couro de alguns animais para utilizar para a fabricação, né, de alguns utensílios da época. Então, muito provavelmente era utilizado esse reservatório aqui para fazer o trato no couro dos animais, tá? Essa foto, ela é de 1898, portanto, século XIX, tá bom? Século XIX. Para você saber, inclusive, né, para quem fez o Enem aí, né? Para você saber qual é o século aqui desse ano, né? Basta você pegar esses dois primeiros dígitos aqui, ó, esse 1 e esse 8, né? Então você soma, para você saber esse século, basta somar esse 18, soma uma unidade. 18 mais 1, 19. Portanto, século XIX, entendeu? Nós estamos em 2022. 2022. Então, pega esse 2 e esse 0, esse 20, soma uma unidade, 21. Estamos no século 21, entendeu? Ok, momento, né? Momento de compartilhar, né, esses detalhes. Então, a gente, em pleno século XIX, aqui à esquerda não aparece, mas é interessante a gente observar a parte da frente da casa de Shimon, certamente uma outra família aqui já habitando, né, o local. E aqui uma pessoa bebendo água daqui do interior desse reservatório. Portanto, já em 1898, já, quem sabe, já não era mais utilizado esse reservatório para o trato de couro de animais como Shimon utilizava na época, né? Aqui você percebe à direita, né, uma pessoa com uma roupa característica da época em Eretz Israel, e aqui alguns reservatórios para guardar água, certamente, né? Aqui umas pessoas na escada, olha, tá vendo? Então já, ainda nessa época, melhor dizendo, certamente, gente, nessa escada aqui, ó, dava acesso a uma espécie de terraço aqui, onde era a parte superior
da casa de Shimon. E nessa parte superior, geralmente as pessoas utilizavam, né, para várias situações, quem sabe para secar alguns tipos de grãos, onde esse grão ficava mais exposto ao sol, e várias utilidades, né, a parte superior. Então era aproveitado, né? Aqui também uma outra foto de um outro período, no caso do ano, mas ainda em 1898, tá certo? Você repara aqui, ó, aí a pessoa aqui, provavelmente uma outra família, já utiliza a parte lateral da parede aqui para utilizar como ferramenta, né? Vou fazer aqui o ajuste, pronto, para utilizar como uma ferramenta, certo? E repara que aqui, ó, tem uma espécie de cerca, né, abaixo dessa escada, e aqui a foto à direita, ó, já não tem. Portanto, é um espaço livre de circulação aqui, né? Aqui dá para ver um pouquinho, né, a porta, tá bom? Mas eu tenho aqui já, essa é a mais antiga, né, que eu encontrei, essas duas fotos. Tem uma foto aqui mais moderna, ou relativamente moderna, né, para essa época, tomando 1898 como referência, que é uma foto aqui, ó, de aproximadamente 1900 e 1920, não se sabe ao certo, tá bom? Contudo, é uma foto bastante antiga, né? Século 20, tá certo? E aqui você percebe aqui, ó, uma espécie de alavanca, né? E aqui não sei se é uma corda ou é um tipo de material de couro, quem sabe? Não sei exatamente o que. E aqui, ó, o reservatório, certo? Que provavelmente guardava água nesse período, tá bom? Continua aqui a escada, tem até uma criança aqui, ó, né? E aqui a entrada da porta. Olha que interessante, né? Incrível. Então, importante. Aqui fica, inclusive, aqui os meus parabéns, tá? Meus parabéns aos profissionais da área de fotografia, eu vou chamar assim, né? Não sei se é certo falar assim ainda hoje, né? Porque registraram essas imagens, e essas imagens chegaram ao nosso tempo, à nossa geração, e a gente tem uma ideia de como era na época, pelo menos dessas pessoas que a nossa geração nunca teve contato com essas pessoas, porque são, enfim, não tem como, né? Então, através das fotografias, das imagens, dos registros, é possível nós termos acesso a como era na época, mesmo que uma ilustração, uma imagem, uma foto preto e branco, né? Mas traz aí um pouco. E aí, inclusive, gente, observando o comportamento e o comportamento das pessoas, como a vida deles, dá para perceber que muito da tradição em Israel permanece até os dias de hoje, tá certo? Muito mesmo das tradições. Só de observar as fotos, o modo de trabalhar, enfim, a gente percebe na ilustração, a gente tem uma ideia de realmente de preservação das tradições de um povo, né? Isso é muito importante. E já nos nossos dias, né, com agora fotos coloridas, né? Aqui você tem uma ilustração, olha, de uma via que alguém registrou essa foto. E você está vendo essa porta aqui marrom lá no final dessa via, né? Aqui tem uma escada, né, que desce aqui, ó, né? Então, essa é a casa de Shimon, curtidor, tá bom, dos nossos dias. Agora eu vou apresentar para vocês uma imagem mais de perto da casa. E aqui, ó, mais perto, tá vendo? Aqui no batente da porta, né, está escrito House of Simon, casa de Simão, né? E aqui uma pequena grade para proteger. Provavelmente é um local de grande visitação, né? Todos que vão a Yafo, né? Então ficou aí, né, um registro histórico, foi preservado. Certamente aqui já não tem mais aquele reservatório que ficava na frente. Essa parte lateral também já sofreu modificações, mas a casa foi preservada, bom, até aos dias de hoje. Então é isso, meus irmãos. Eu quero novamente agradecer a todos pela sua participação, tá bom?
e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Deixo com você o meu Todarabá, meu muito obrigado pela sua companhia ao longo destes capítulos, tá certo? Em especial aqui o capítulo 9. Eu espero ter contribuído com você com as lições que a gente aprendeu ao longo dos estudos desses capítulos, que trazem à tona a Torá, os profetas e os escritos, bem como o ensino do nosso Mashiach Yeshua a respeito da Torá, e dessa forma ter essa percepção da carta de Atos como ela realmente é, tá bom? No seu devido contexto, sem aquelas capas, né, que tentam recobrir o que realmente é o que Lucas está falando, se referindo, tendo como base o próprio Tanar, tá bom? Ok, então não percam amanhã, tá certo? Amanhã, o nosso querido irmão Moré, professor Renato de Prísio, né, que estará apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? E dessa forma, degustando um pouquinho do que nos aguarda no próximo Shabat, tá certo? Que inclusive ele, Moré Renato, é quem vai, e se a chance, o Eterno permitir, apresentar a porção, né, desse próximo Shabat, tá bom? Então ontem o estudo com o nosso querido Moré Marcos Felipe, com o momento do hebraico, com as Michelim, com as parábolas de Yeshua, nosso Mashiach, sempre trazendo grandes lições. E é interessante nós acompanharmos realmente cada uma dessas lições do programa Momento do Hebraico, agora a segunda temporada, porque traz aí à tona as parábolas de Yeshua no seu contexto, gente. Sempre, sempre no seu contexto original, que é o contexto da época do século I, entende? Que eu repito, que leva em consideração o Tanar, principalmente a Torá, tá certo? Então, parabéns, Moré Marcos Felipe, tá certo? Que o Eterno continue abençoando você, o programa que você apresenta e toda a sua família, tá bom? Assim como na segunda-feira tivemos nosso querido Moré Márcio Luan apresentando arte escrita, né? Sempre trazendo aí agora uma nova roupagem, um novo programa, e aprendendo sempre lições com todos os nossos professores, com o nosso Moré Márcio, Moré Marcos Felipe. Hoje estivemos estudando Atos dos Emissários, amanhã nosso querido Moré Renato de Prísio, tá bom? Diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, às 19h30, tá bom? Então eu me despeço de vocês hoje, desejando a você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Bem, hoje vamos cantar uma com Raparvarim, o que vocês acham, né? Vamos cantar Raparvarim. Estou com saudade aqui de Bisdot Betlehem, né? Não sei vocês, eu estou com saudade, Bisdot Betlehem, tá bom? Ok, então nosso próximo encontro é amanhã, tá bom? Moré Renato de Prísio, um pedacinho da Torá. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. E Leritraot. Até logo. ומוטלת על ליבי
סביב הנפרה אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת